Olá, galerinha! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Brasil colonial, a sociedade açucareira. Vamos falar da parte mais específica da economia açucareira. Essa parte está na apostila 3 de vocês lá na última unidade. Nós estamos dando início hoje nela. Na próxima aula nós vamos encerrar essa última unidade e vamos estar nos encaminhando também para o encerramento do nosso ano letivo. Então, vamos lá! A economia açucareira no Brasil corresponde ao período colonial do século XVI. O açúcar representou a primeira riqueza produzida no país, acompanhada da ocupação do próprio país. Deu origem às 3 primeiras capitanias, Pernambuco, Bahia e São Vicente, localizadas nas costas litorâneas do território. Fizeram com que o Brasil se tornasse o maior produtor e exportador de açúcar da época. Pernambuco era a capitania mais rica, tinha as maiores fazendas e era a mais poderosa. Desse estado saiu a maior produção de açúcar do mundo. Essas plantações ficaram conhecidas como plantation, pois eram grandes fazendas que produziam apenas uma cultura, monocultura, um só produto, no caso aqui da cana-de-açúcar. E sua produção era totalmente voltada ao comércio exterior, ou seja, nada dessa produção de cana-de-açúcar era feita para a produção interna, para a produção do Brasil, mas sim para se mandar para fora. Até porque a gente tem que lembrar que nessa época nós éramos uma colônia de Portugal, pertencíamos a Portugal e todos os lucros eram mandados para lá. E para ter uma maior lucratividade, já que aqui o trabalho era escravo, a maior parte dele, não era assalariado, não se tinha muita gente para comprar produtos, eles preferiam vender esses produtos para a Europa, principalmente, e aí ganhar mais dinheiro com os produtos produzidos nas terras brasileiras. Aqui a gente vê umas imagens das plantações da cana-de-açúcar. O Pacto Colonial assegurava que tudo que fosse produzido no Brasil seria comercializado com a metrópole portuguesa. E assim foi estabelecido um monopólio comercial dos portugueses, ou seja, só eles poderiam. Monopólio é quando o poder todo daquele comércio fica nas mãos de uma única pessoa ou, no caso, de um único governo, que puderam comercializar com outros países europeus e ficar com a maior parte dos lucros. Ou seja, a colônia produzia, o Brasil produzia, entregava sua produção a preços baixos e comprava os escravos a preços altos. Portugal sempre ficava ganhando em qualquer negociação. A mão de obra utilizada era a escrava africana, como a gente já conversou um pouco nas outras aulas falando sobre essa escravidão, e as condições climáticas do Brasil favoreciam ao cultivo de cana. Aqui a gente tem imagens dessa mão de obra, que era a escravizada do povo africano. Para produzir o açúcar através da cana, era necessária a casa da moenda, um cômodo construído mais baixo que a casa grande, normalmente próximo a um rio, para que assim a água conseguisse passar pela casa. Havia 2 portas, uma para a entrada da carroça e outra para a saída. Toda a engrenagem era feita na moenda, que era movimentada por força humana. Depois de um tempo passou a ser feita por tração animal. Vocês vão ver daqui a pouco como é que é essa moenda. E aí era o trabalho que era feito nessa época pelos escravos, depois passou a ser feito por bois, por tração animal. Essa moenda espremia a cana e o caldo que saía escorrendo por calhas até as caldeiras. Então, essas calhas escorriam até as caldeiras ferviam essa cana, esse caldo da cana,
transformavam ele num melaço, né? Ficava um xarope, uma coisa grossa, e aí ficava ainda em um outro local para poder ali ficar alguns dias para poder decantar, né? Descer as impurezas e na parte de cima ficar só aquele melaço puro. Nesse sistema também haviam trabalhadores livres que tinham salário, eram bem poucos, mas eles existiam. Eles eram especialistas na produção do açúcar. Outro assalariado era o feitor-mor, que era um empregado de confiança do senhor do engenho e cumpria a função de delegar tarefas aos outros trabalhadores e administrar a produção do açúcar. Então, aqui a gente tem a imagem que eu falei da moenda. Então, ali eles moendo, rodando ali aquela máquina. Tinham moendas maiores do que essa também. E aí, depois de um certo tempo, passaram a botar bois ali no local onde tem esses escravos que estão fazendo toda a engrenagem girar, né? Do lado direito da imagem de vocês têm imagens dos trabalhadores livres, do feitor, que era assim, uma espécie de capataz. Ele era um empregado do senhor que ganhava um salário para tomar conta ali dos escravos, fazer com que eles trabalhassem. E também essa pessoa normalmente usava muito de violência física para fazer com que os escravos fizessem o que ele queria, e também qualquer coisa que os escravos fizessem fora das ordens deles, eles também açoitavam, ou seja, batiam, espancavam esses escravos. A partir do século XVII, a economia açucareira entra em declínio devido à expulsão dos holandeses do norte do Brasil e a tomada de posse novamente do lugar que eles ocupavam. Os holandeses começaram a plantar e comercializar cana-de-açúcar em suas colônias nas Antilhas, fato que contribuiu para uma forte concorrência com os europeus, deixando a preferência do açúcar brasileiro de lado. Embora a produção não tenha parado, ela diminuiu bastante e os colonos começaram a se voltar a outras culturas e, posteriormente, para o ouro. Então, primeiro tem a questão da cultura do café, né? Também da uva no sul do Brasil, mas nesse período é descoberta as minas de ouro nas Minas Gerais. Então, a gente tem essa presença dos holandeses, eles faziam um refino do açúcar. Então, eles eram parceiros nessa questão da comercialização do açúcar, da cana-de-açúcar, né, do melaço, do melado, que saía do Brasil, para virar esse açúcar refinado que era feito pelos holandeses. Só que quando eles foram expulsos, quando se quebrou esse elo entre portugueses e holandeses, o açúcar também foi perdendo a vez na Europa, uma vez que os holandeses decidiram plantar e fazer todo o processo de produção do açúcar desde a sua matéria-prima, que era a cana. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem bem e tchau, tchau!